E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai, que me enviou, é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que eu o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então aqui é o capítulo de João 6. E está dizendo que Jesus é o pão da vida. O pão da vida é um alimento, né? Um alimento espiritual. Este alimento não é esse alimento que nós alimentamos o nosso corpo, mas o nosso espírito. Exemplo, se você faz lá a sua comida, né, e chega lá e só olha a comida e não come, você alimentou o seu corpo? Não, né? Então, quando você deixa sua Bíblia aberta lá, ela é um alimento, ela tem um poder, mas se você não ler e não colocar ela para dentro, não vai surgir efeito na sua vida. Então, esta palavra é a palavra de Deus, é o alimento do nosso espírito. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele veio para nos salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os bons. Ele veio para os que eram maus, os que pecaram, né? A palavra do Senhor foi muito clara que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós lemos a palavra dele, alimentamos desta palavra, nós nascemos de novo, o novo nascimento, né? Como Deus diz lá em João 3, Jesus diz para Nicodemos nascer de novo, porque no céu não vai entrar pecado. E se nós não nascer de novo, lá no céu não entra carne, mas entra espírito. Então, nós devemos conhecer a palavra de Deus e entender, colocar ela para dentro do nosso coração, para ela alimentar o nosso espírito, para nos fortalecer, nos dar uma resistência contra o pecado, né? Nós passamos a rejeitar o pecado quando nós passamos a alimentar o nosso espírito. Porque o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. O que estiver mais forte vai vencer.
Então, nós precisamos nos conscientizar, porque nós não viemos nesse mundo meramente por estar aqui, morrer e acabou. Não, nós nascemos, né, de nossos pais, crescemos, mas Deus tem um plano na nossa vida. Ele falou que aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, é necessário que nós vamos até Jesus, para que o nosso pecado seja apagado, perdoado, e nós passamos a ter uma vida com Cristo, uma vida diferente, uma vida de santidade. Porque a palavra do Senhor diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Porque lá no céu não vai entrar pecado. É lá um lugar santo, um lugar puro, né, onde não entra o imundo. O caminho é alto e sublime, o imundo não passa por ele. Então nós precisamos de passar por essa porta. A porta é Jesus. E precisamos alimentar deste pão vivo que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus. Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, para nós ter salvação, nós precisamos de passar por esse processo do novo nascimento. Precisamos alimentar da sua palavra para nos purificar de todo pecado. Temos força para resistir os dias maus, né? Então, que você que está me ouvindo neste momento, se conscientize que para você entrar no céu, é necessário você aceitar Jesus, alimentar desta palavra do pão vivo, para que você tenha um novo nascimento e passe a ser herdeiro do reino de Deus. Jesus disse lá em João 1,12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem é o seu nome? É Jesus. Creia em Jesus, né? Lá em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Então, se você ainda não aceitou Jesus, vamos orar comigo agora, aceitando o Senhor no seu coração, deixando Ele entrar, fazer morada. E passa a ler a palavra do Senhor. Hoje nós todos temos a palavra do Senhor. Se não tiver uma Bíblia em casa, nós podemos baixar a Bíblia no aplicativo no nosso celular. Se você não consegue ler, coloca lá, tem como você ouvir a Bíblia falada. Então hoje não tem desculpa, não vai ter desculpa. Mas eu não sei ler, mas você ouve. Então tem como sim. Então vamos orar comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor, Salvador da minha alma. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me recebe como teu filho, tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa falar mais no seu coração. Que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida uma unção nova e a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu, né? Quando o nosso nome é escrito no livro da vida, há festa no céu. Que você possa provocar muitas festas no céu, ganhando almas para o Senhor. Amém? Então, o pão vivo que desceu do céu é a palavra de Deus. Então, o pão vivo é a palavra. E a palavra é o alimento do nosso espírito. Então, que você possa nutrir o seu espírito, para que ele se fortaleça cada dia mais, todos os dias da sua vida.
Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente.